Olá, que a paz e a graça de nosso Senhor estejam com você. É uma alegria ter a sua presença aqui no canal Horizonte da Fé. Se você chegou até este vídeo, eu acredito que não foi por acaso. Há momentos em nossa caminhada em que nos sentimos perdidos, como se estivéssemos caminhando em meio a um nevoeiro, sem saber exatamente para onde ir ou porque certas coisas estão acontecendo conosco. Mas a mensagem de hoje vem para acalmar o seu coração e trazer uma certeza fundamental. O seu propósito está sendo revelado. Muitas vezes, o que chamamos de confusão, Deus chama de preparação. O que chamamos de silêncio, Deus chama de amadurecimento. Para darmos início a essa reflexão, quero ler com você uma palavra poderosa que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa promessa é o alicerce de tudo o que vamos conversar hoje. Deus não joga com a nossa sorte e Ele não criou ninguém sem um objetivo específico. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já havia traçado um caminho de significado para a sua vida. O problema é que, na correria do dia a dia, nas dores das decepções e no barulho das redes sociais, nós acabamos perdendo a sensibilidade para ouvir a voz que nos direciona para esse propósito. Revelar algo significa tirar o véu, mostrar o que estava escondido, mas que já existia. O seu propósito já existe dentro de você, plantado pela mão do Criador, e este é o tempo em que o véu está sendo retirado. Talvez você tenha passado por perdas recentes, ou sinta que portas se fecharam de forma injusta. Olhe para essas situações não como um fim, mas como um redirecionamento divino. Deus muitas vezes fecha portas que nos levariam a lugares onde o nosso propósito seria sufocado. Ele retira certas pessoas do nosso convívio porque elas não teriam estrutura para nos acompanhar na próxima fase da nossa jornada. Entenda que a revelação do propósito raramente vem como um raio de luz súbito que explica tudo de uma vez. Ela se parece mais com o amanhecer. A luz vai surgindo aos poucos, dissipando a escuridão, até que o sol brilhe em sua totalidade. Hoje, você está recebendo as primeiras luzes desse amanhecer. Você começará a entender por que certas dores foram necessárias e por que algumas esperas foram tão longas. O propósito de Deus para você é maior do que a sua ocupação profissional, é maior do que o seu status social. Ele diz respeito ao impacto que a sua vida causa no mundo e ao reino de Deus. Quando você entende isso, a ansiedade começa a dar lugar à confiança. Você para de perguntar por quê e começa a perguntar para quê. Para que serve essa prova? Para que serve esse talento que eu descobri? Para que serve esse desejo de ajudar o próximo que arde no meu peito? Essas perguntas são os fios condutores que Deus usa para te mostrar o plano completo. Sinta agora a presença do Espírito Santo te confortando e soprando em seu ouvido que você não é um erro, que a sua vida tem um valor inestimável e que cada lágrima derramada foi colhida e transformada em semente de sabedoria. Estamos apenas começando a mergulhar nesse mistério sagrado da vontade divina. Prepare o seu coração, pois as escamas dos seus olhos estão caindo agora. Para compreendermos como o propósito é revelado, precisamos olhar para a vida daqueles que nos precederam na fé. Pense em José, no Egito. Entre o sonho que Deus lhe deu e o trono de governador, houve um longo intervalo de traição, escravidão e prisão. Para quem olhava de fora, parecia que Deus o havia esquecido, mas a verdade é que o propósito estava sendo forjado no fogo da provação. O propósito não é apenas um destino, é quem você se torna enquanto caminha até ele. Se Deus te desse hoje a promessa completa, talvez você não teria maturidade para sustentá-la. Por isso, Ele revela em etapas. Cada etapa exige uma versão melhor de você mesmo, uma fé mais robusta e uma confiança mais profunda. Muitas vezes, a revelação acontece no deserto. O deserto é o lugar onde os distratores são removidos. É onde você não tem o aplauso das pessoas, não tem as facilidades do Egito e não tem nada além da provisão diária de Deus. Se você sente que está em um deserto espiritual ou emocional agora, alegre-se, pois o deserto é a sala de aula de Deus. É no silêncio do deserto que a voz do Senhor se torna mais nítida. É ali que Ele te mostra que você é capaz de sobreviver, que você é forte e que a sua dependência deve estar unicamente nele. Não tente apressar o relógio de Deus. O tempo dele não é cronológico, é oportuno. Ele sabe o momento exato em que o seu caráter estará pronto para receber a revelação do seu chamado. Às vezes,
O propósito está escondido em pequenas tarefas que fazemos sem vontade. Davi estava cuidando de ovelhas, um trabalho solitário e sem brilho, quando foi chamado para ser rei. Ele foi fiel no pouco, protegendo o rebanho de leões e ursos, e essa fidelidade o capacitou para proteger uma nação. Talvez o seu propósito esteja sendo revelado agora mesmo na forma como você cuida da sua família, na honestidade do seu trabalho ou na paciência com que você trata quem te persegue. Não despreze os humildes começos. Cada ato de obediência é uma peça do quebra-cabeça que Deus está montando. Sinta a paz de saber que nada está fora do controle. Mesmo quando o mundo parece um caos, o trono de Deus permanece inabalável. Ele está tecendo a sua história com fios de ouro e de graça. A revelação do seu propósito trará sentido a cada cicatriz que você carrega. Suas feridas se tornarão portais de cura para outras pessoas. O que te feriu no passado é justamente o que te dará autoridade para falar de superação no futuro. Deus não desperdiça nada, nem mesmo a nossa dor. Se este vídeo está tocando seu coração e você sente que Deus está falando com você, não guarde essa mensagem apenas para si. Peço que você agora deixe o seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é importante e o leve a mais pessoas. Se inscreva no canal Horizonte da Fé para continuar acompanhando essa jornada de revelação. Deixe também o seu comentário aqui embaixo escrevendo a frase: "Eu aceito o propósito de Deus em minha vida." Escrever isso é um ato profético de aceitação da vontade divina. E, claro, compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que está passando por um momento de incerteza e precisa de uma palavra de esperança. O seu compartilhamento pode ser a resposta de uma oração que alguém fez hoje de manhã. Muitas vezes, a nossa maior dificuldade em perceber o propósito sendo revelado é que estamos excessivamente focados nos nossos próprios planos. Temos uma ideia pronta de como a nossa vida deve ser, de quanto devemos ganhar e de onde devemos estar em 5 ou 10 anos. Mas a revelação do propósito de Deus geralmente exige que abramos mão do nosso controle. Há uma diferença profunda entre o que nós queremos e o que Deus precisa de nós. O nosso querer muitas vezes é baseado no conforto, no ego ou na comparação com os outros. O querer de Deus, porém, é baseado na eternidade. Ele olha para você e vê potencialidades que você mesmo desconhece. Ele vê a força que você tem para suportar pressões e a doçura que você tem para acolher os aflitos. Quando o propósito começa a ser revelado, é comum sentirmos um certo desconforto, porque Deus está nos tirando da zona de conforto para nos levar à zona de frutificação. A semente, para germinar, precisa primeiro ser enterrada e romper a sua casca. Esse processo de rompimento dói, mas é ele que permite que a vida floresça. Se você sente que a sua casca está rompendo, se as estruturas onde você se apoiava estão balançando, não se apavore. É o sinal de que a vida nova está surgindo. A revelação exige sensibilidade espiritual. É como uma estação de rádio que você tenta sintonizar. Se houver muita interferência, você só ouvirá ruídos. A interferência na nossa vida espiritual vem do orgulho, da falta de perdão e da ansiedade excessiva. Para ouvir o que Deus está revelando sobre o seu amanhã, você precisa silenciar o barulho das preocupações de hoje. Aprenda a cultivar momentos de quietude. Pode ser no seu quarto, em uma igreja silenciosa ou em uma caminhada ao ar livre. É na quietude que Deus sussurra os segredos do seu coração para o seu. O propósito de Deus nunca vai contra a sua palavra. Se você sente um impulso ou um desejo, examine-o à luz das Escrituras. O propósito revelado sempre traz consigo um senso de paz, mesmo que venha acompanhado de um desafio gigante. É aquela paz que excede todo o entendimento, que te faz dizer: "Eu não sei como farei, mas sei que Deus me chamou e Ele proverá." Lembre-se de que a revelação é progressiva. Deus não te dá o mapa completo da viagem para que você aprenda a confiar no guia, e não apenas no destino. Se soubéssemos todos os detalhes do nosso futuro, deixaríamos de depender da oração diária e da entrega constante. O propósito é um relacionamento contínuo com o Criador. Ele revela o passo de hoje, e quando você obedece e dá esse passo, Ele revela o de amanhã. É uma caminhada de fé, onde cada luzinha que se acende no caminho é um sinal do cuidado do Pai. Não tenha medo das sombras que ainda restam. Elas servem para que você mantenha os seus olhos fixos naquele que é a luz do mundo. Sinta que, neste exato momento, o Espírito Santo está ajustando a sua visão para que você enxergue além das aparências.
Você começará a ver oportunidades onde via problemas. Você começará a ver lições onde via erros. Isso é o propósito sendo revelado na prática, transformando a sua mentalidade para que você possa viver a plenitude daquilo que foi escrito sobre você nos livros do céu. Um dos maiores sinais de que o seu propósito está sendo revelado é o despertar de dons e talentos que, por muito tempo, ficaram adormecidos ou foram subestimados por você. Deus não nos chama para uma missão sem nos dar o equipamento necessário. Pense nos seus talentos não como ferramentas de exaltação própria, mas como instrumentos de serviço. Às vezes, o seu propósito se revela na sua facilidade de ouvir as pessoas, na sua habilidade de organizar, na sua voz que acalma ou na sua capacidade de ensinar coisas difíceis de maneira simples. Nada em você é sobra. Até as suas características que você considera defeitos, nas mãos de Deus, podem ser transformadas em virtudes para o reino. A revelação do propósito traz uma clareza sobre como usar o que você já tem. Muitas pessoas cometem o erro de esperar por algo extraordinário cair do céu, enquanto Deus está dizendo, use o que está na sua mão. Moisés tinha apenas um cajado, mas com aquele cajado ele abriu o Mar Vermelho. Davi tinha apenas uma funda e 5 pedras, mas com elas ele derrubou o gigante que amedrontava um exército. O que você tem hoje, não importa quão pouco pareça aos olhos do mundo, se for colocado à disposição do propósito divino, será multiplicado e se tornará extraordinário. Quando o propósito começa a ser revelado, você sente um brilho diferente nos olhos ao realizar certas tarefas. Existe uma satisfação que o dinheiro não compra e que o cansaço físico não apaga. É a alegria de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, para a glória de Deus. Se você ainda não sente esse brilho, peça ao Espírito Santo que mostre onde o seu coração se inclina com amor. Muitas vezes, o propósito está escondido naquilo que nos causa indignação. Se você se indigna com a injustiça, talvez seu propósito envolva a defesa dos oprimidos. Se você se indigna com a solidão dos idosos, talvez seu chamado seja o acolhimento. A sua dor ou a sua sensibilidade para a dor dos outros é uma bússola poderosa. Não ignore esses sinais. Deus está costurando as suas experiências de vida com os seus talentos naturais para criar uma obra única. A revelação é também um convite para a coragem. Revelar o propósito exige que você se mostre, que você saia do esconderijo e assuma a identidade de filho e filha de Deus que faz a diferença. O mundo pode tentar te rotular, te diminuir ou dizer que você é apenas mais um na multidão, mas a voz do alto te chama pelo nome e diz, eu te escolhi. Essa escolha traz uma responsabilidade, mas traz também uma proteção sobrenatural. Quem caminha dentro do propósito de Deus está sob a sombra das suas asas. Os ataques podem vir, as tempestades podem rugir, mas o barco da sua vida não afundará porque o Mestre está a bordo e ele tem um destino traçado para você. Receba agora uma renovação da sua autoimagem. Veja-se como Deus te vê, um tesouro em vasos de barro, um portador de uma mensagem de esperança. O propósito está sendo revelado na medida em que você aceita quem Deus te criou para ser, sem máscaras e sem medo de brilhar a luz que Ele mesmo acendeu em você. A revelação do propósito exige de nós algo que o mundo moderno desaprendeu a cultivar: a paciência. Vivemos na era do imediatismo, onde queremos respostas instantâneas e resultados imediatos. Mas o reino de Deus funciona por meio de sementes, e toda semente exige um tempo de maturação debaixo da terra, no escuro, antes de romper a superfície. Se você sente que a revelação do seu propósito está demorando, entenda que Deus não está atrasado, Ele está te preservando. Muitas vezes, o que interpretamos como demora é, na verdade, um livramento. Imagine-se uma árvore desse frutos antes de ter raízes profundas, o peso do fruto a derrubaria. Deus está trabalhando nas suas raízes agora. Ele está fortalecendo o seu caráter, a sua vida de oração e a sua resiliência para que, quando o propósito se manifestar plenamente, você tenha estrutura para suportar as bênçãos e as responsabilidades que virão com ele. A paciência não é uma espera passiva, é uma espera ativa em adoração. É continuar servindo, continuando a amar e continuando a crer, mesmo quando o horizonte ainda parece vazio. Lembre-se de Abraão, que esperou décadas pela promessa, ou de Noé, que construiu uma arca durante anos sem nunca ter visto chuva. A fé deles não estava baseada nas circunstâncias, mas na fidelidade de quem fez a promessa. Quando o propósito está sendo revelado, Deus te dá pequenas confirmações ao longo do caminho.
São os manais diários que te alimentam no deserto. Pode ser uma palavra que você ouve em uma pregação, um versículo que salta aos seus olhos durante a leitura bíblica, ou até mesmo um conselho de alguém que nem imagina o que você está passando. Esteja atento a esses sinais. Eles são os marcos que indicam que você está na direção correta. O propósito de Deus para você nunca será para o seu isolamento, mas para a comunhão. Ele te revela o propósito para que você seja uma bênção na vida da sua comunidade, da sua paróquia ou da sua igreja. O propósito é sempre coletivo em sua finalidade, embora seja individual em sua chamada. Não se compare com o tempo dos outros. O jardim de Deus é diversificado. Cada flor tem o seu tempo de florescer e cada árvore o seu tempo de dar frutos. A comparação é a ladra da alegria e a inimiga da revelação. Quando você olha para o lado e inveja o propósito alheio, você tira os olhos do caminho que o Senhor desenhou exclusivamente para os seus pés. Concentre-se no que Deus está sussurrando ao seu coração hoje. O amanhã pertence a Ele, mas o sim de hoje pertence a você. Cada sim que você dá aos pequenos comandos de Deus abre o caminho para as grandes revelações. Sinta o alívio de saber que você não precisa carregar o mundo nas costas. O peso da revelação e da execução do propósito é compartilhado com o Espírito Santo. Ele é o seu paráclito, aquele que caminha ao seu lado, te defendendo e te guiando por caminhos planos. Descanse na soberania de Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Ele já viu o seu último capítulo e garanto que, se você caminhar com ele, será um capítulo de vitória e de luz. A revelação está em curso, e cada batida do seu coração é um lembrete de que Deus ainda tem planos para você nesta terra. Um dos maiores obstáculos que tentam impedir que o propósito de Deus seja revelado e vivido plenamente é o medo. O medo do desconhecido, o medo de falhar, ou até mesmo o medo de não ser bom o suficiente para aquilo que o Senhor está propondo. Mas você precisa entender que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Se a revelação que está chegando ao seu coração parece maior do que você, isso é um ótimo sinal. Significa que o projeto é de Deus, e não apenas um desejo humano. Quando a missão é divina, a provisão também é. O segredo para vencer esse medo e entrar na plenitude do seu chamado é a vida de oração. A oração não é apenas um momento de pedir coisas, mas um espaço de escuta e alinhamento. É na oração que as peças do quebra-cabeça se encaixam. Muitas vezes, a resposta que você tanto procura não virá de uma grande voz externa, mas de uma paz interior profunda que nasce quando você se ajoelha e entrega suas ansiedades ao Pai. Através da oração, você recebe o discernimento para separar o que é ruído do que é revelação. O inimigo de nossas almas odeia o propósito de Deus, pois ele sabe que uma pessoa que vive o seu propósito se torna imparável e ilumina a vida de todos ao redor. Por isso, ele tentará lançar dúvidas. Será que foi Deus mesmo quem falou? Será que você consegue? Responda a essas dúvidas com a autoridade da palavra. Lembre-se que você é embaixador de Cristo e que o Espírito Santo habita em você. A revelação do propósito traz consigo uma autoridade espiritual nova. Você passará a falar com mais confiança, a agir com mais firmeza e a enxergar as situações com os olhos da fé. Aquilo que antes te assustava, passará a ser visto como uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Não se sinta sozinho nessa jornada. Na comunhão dos santos, somos todos parte de um corpo. Quando um membro descobre e vive o seu propósito, todo o corpo é fortalecido. A sua vitória sobre o medo e a sua disposição em dizer "eis-me aqui" inspirarão outros a fazerem o mesmo. Este é um tempo de despertar. Deus está sacudindo o sono daqueles que estavam paralisados, está removendo as amarras do passado e soprando um fôlego novo de esperança. Se você sentia que sua vida estava estagnada, prepare-se, pois o movimento de Deus começou. A revelação do propósito é como um rio que começa pequeno entre as pedras, mas ganha força até se tornar um fluxo poderoso que nada pode deter. Deixe-se levar por esse fluxo da vontade divina. Confie que o mesmo Deus que sustenta o universo com a sua palavra é o Deus que cuida dos mínimos detalhes da sua história. Ele está preparando uma mesa diante dos seus adversários e ungindo a sua cabeça com óleo para que o seu cálice transborde. A manifestação do plano de Deus na sua vida não servirá apenas para a sua felicidade, mas para o sustento e a luz de muitos que hoje caminham em trevas. Você é parte de um plano mestre, uma peça insubstituível na tapeçaria do reino.
Sinta a coragem de Deus invadir o seu peito agora. O medo está saindo e a clareza está entrando. Você está sendo preparado para algo muito maior do que pode imaginar. Chegamos ao momento de selar tudo o que meditamos hoje. A revelação do propósito não é apenas uma informação para a mente, mas uma transformação para a alma. Agora que seus olhos começam a enxergar o horizonte da fé com mais clareza, é hora de colocar a mão no arado. Não espere ter todas as respostas para começar a caminhar. A luz para o próximo passo surgirá assim que você movimentar os pés. O Senhor está com você, e a sua história é um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. Vamos agora unir nossos corações em oração, pois a oração é o selo da nossa aliança com o Pai. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós nos achegamos à Tua presença com corações gratos e humildes. Obrigado por nos lembrar que não somos fruto do acaso, mas que cada um de nós possui um propósito sagrado desenhado por Ti. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue a retirar o véu de nossos olhos. Onde houver dúvida, coloca clareza. Onde houver medo, coloca coragem. Onde houver feridas do passado, coloca o Teu bálsamo de cura. Revela a cada pessoa que ouve esta mensagem qual é o seu papel no Teu reino. Que possamos ser luz na escuridão e sal na terra. Abençoa nossos projetos, nossas famílias e nossos sonhos, alinhando cada um deles à Tua perfeita vontade. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e que, ao final de cada dia, possamos dizer que fomos fiéis ao chamado que recebemos. Nós Te entregamos o nosso futuro e descansamos na Tua fidelidade. Amém. Que esta paz que agora preenche o seu ambiente permaneça com você durante toda a semana. Lembre-se sempre, o propósito está sendo revelado, e o melhor de Deus ainda está por vir. Se você sentiu que esta mensagem foi um divisor de águas para você, não saia deste vídeo sem deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso canal Horizonte da Fé a continuar espalhando a palavra de Deus. Inscreva-se para não perder nenhum dos nossos encontros diários e ative o sininho das notificações. Comente aqui embaixo qual foi a parte que mais falou ao seu coração ou deixe o seu pedido de oração, para que nossa comunidade possa interceder por você. E, por fim, seja um instrumento de Deus. Compartilhe o link deste vídeo nos seus grupos de família e amigos. Alguém pode estar precisando exatamente dessa revelação hoje. Que Deus te abençoe poderosamente e te guarde em todos os seus caminhos. Até o próximo vídeo aqui no Horizonte da Fé.